Oferecimento: Julieste Logística. Há mais de uma década transportando. 27 3228 0586. 17º domingo do tempo comum, 30 de julho de 2023. Hoje, é claro, é dia de missa, do encontro da comunidade, de ouvir solenemente a palavra de Deus, de celebrar a Eucaristia. É o dia da nossa Páscoa semanal. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Amém. Mateus capítulo 13, versículos de 44 a 52. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo o mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas boas e coisas velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, a pedra fundamental para esclarecer os assuntos do reino de Deus é o tesouro escondido no campo. Ninguém sabe que há um tesouro naquela terra. Um homem o encontra por acaso. Ele não sabia que o encontraria. Ele o conhece, se alegra e acolhe o inesperado com gratidão. O tesouro descoberto ainda não lhe pertence, só será dele se conseguir comprar o terreno. Essas eram as leis da época. Por isso ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Ao comprar, ele adquire o tesouro. Jesus não explica a parábola. Aqui vale o que foi dito anteriormente, há uns dias atrás. Quem tem ouvidos, ouça. Mateus capítulo 13. Ou seja, o reino de Deus é este. Se você ouviu, agora tente entender. Se Jesus não explica a parábola, eu também não vou explicar. É tarefa de cada um de nós. Mas gostaria de fazer uma sugestão, partindo do que eu mesmo refleti. O campo é a nossa vida. Em toda a nossa vida existe um tesouro escondido, um tesouro precioso, mais precioso do que todos os outros. Quem o encontra dá tudo o que possui para comprar aquele tesouro. E você e eu, já achamos este tesouro? Mateus capítulo 13, versículos de 45 a 46, a parábola do mercador de pérolas preciosas. Na primeira parábola, o termo de comparação era o tesouro escondido no campo. Nesta parábola, o tom é diferente. O termo de comparação não é a pérola preciosa, mas a atividade, o esforço do comerciante que busca pérolas preciosas. Todo mundo sabe que existem tais pérolas. O que importa não é saber se existem ou não, mas buscá-las incansavelmente até encontrar.
As duas parábolas têm elementos comuns e elementos diferentes. Em ambas há algo precioso, tesouro e pérola. Em ambos os casos há um encontro e também a pessoa vai e vende tudo que tem para poder comprar o valor que encontrou. Na primeira parábola, o encontro acontece por acaso. Na segunda, o encontro é fruto de um esforço e pesquisa. Aqui então temos dois aspectos fundamentais do reino de Deus. O reino existe, está escondido na vida, à espera de quem o encontre. O reino é fruto de uma busca e de um encontro. São as duas dimensões fundamentais da vida humana: a gratidão do amor, que nos acolhe e nos encontra, e a observância fiel, que nos leva ao encontro do outro. Mateus capítulo 13, versículos de 47 a 50, nos traz a parábola da rede lançada ao mar. Aqui o reino é como uma rede, não uma rede qualquer, mas uma rede lançada ao mar que apanha de tudo. É algo típico da vida de quem ouvia que a grande maioria eram pescadores e que viviam da pesca. Uma experiência que também eles têm da rede lançada ao mar e que leva a tudo, coisas boas e coisas menos boas, vamos dizer assim. O pescador não pode impedir que coisas ruins entrem na sua rede, porque ele não pode controlar o que acontece lá embaixo, no fundo do mar, onde ele arrasta a sua rede. Ele só saberá quando puxar a rede e sentar com seus companheiros para resolver a questão. Então eles vão separar o que é válido e aquilo que não é válido. Novamente, Jesus não explica a parábola, mas dá uma indicação. Assim será o fim do mundo. Depois, no Mateus capítulo 13, versículos de 51 a 52, temos a conclusão do discurso das parábolas. No Evangelho de Mateus, o discurso termina com um breve diálogo entre Jesus e os ouvintes, que serve de chave para a compreensão de todas as parábolas. Jesus pergunta: "Você entende essas coisas?" E eles respondem: "Sim." E Jesus conclui com uma frase muito bonita: "Por isso, todo escriba que se torna discípulo no reino dos céus é como um pai de família que extrai do seu tesouro coisas novas e coisas antigas." As coisas novas e as coisas velhas que o senhorio tira do seu depósito são as coisas da vida que Jesus acaba de propor nas parábolas, as sementes lançadas ao campo, o grão de mostarda, o fermento, o tesouro escondido no campo, o mercador de pérolas preciosas, a rede lançada ao mar. A experiência de todos com essas coisas é o tesouro. É nessa experiência que cada um encontra a base de comparação para entender melhor as coisas do reino de Deus. Às vezes, quando as parábolas não nos dizem nada e não nos transmitem sua mensagem, a causa não é a falta de estudos, mas a falta de experiência na vida ou a falta de percepção da própria vida. As pessoas que vivem na superfície, sem mergulhar nas experiências de suas vidas, não têm um repertório de onde extrair coisas novas e coisas velhas. Isso porque, na verdade, no nosso dia nós colhemos de tudo, mas depois devemos aprender a separar o que vale a pena permanecer conosco e o que iremos descartar. Hoje a igreja celebra São Pedro Crisólogo, famoso pregador do Evangelho. Pedro Crisólogo, Pedro das palavras de ouro, pois é exatamente esse o significado do seu sobrenome, dado sabiamente pelo povo e pelo qual se tornou conhecido para sempre. Ele nasceu em Imola, uma província de Ravenna, não muito distante de Roma, no ano de 380. Filho de pais cristãos, foi educado na fé e cedo ordenado diácono. Considerado um dos maiores pregadores da história da Igreja, era assistido frequentemente pela imperatriz romana Gala Plácida e seus filhos. Ela o fez seu conselheiro pessoal e em 424 influenciou para que ele se tornasse o arcediácono de Ravenna. Numa época em que a cidade era a capital do Império Romano, no Ocidente,
e também a metrópole eclesiástica. Mais tarde, o próprio imperador romano, Valentiniano III, filho de Gala Plácida, o indicou para ser bispo de Ravenna. Em 433, Pedro Crisólogo tornou-se o primeiro bispo ocidental a ocupar essa diocese, sendo consagrado pessoalmente pelo Papa Sisto III. Pedro Crisólogo escreveu no total 176 homilias de cunho popular, pelas quais dogmas e liturgias foram explicados de forma simples, direta, objetiva e muito atrativa, proporcionando incontáveis conversões. Também defendeu a autoridade do Papa, então Leão I o Grande, sobre a questão monofisista que pregava Cristo em uma só natureza. Essa heresia vinda do Oriente propagava-se perigosamente, mas foi resolvida nos concílios de Éfeso e Calcedônia. Pedro Crisólogo morreu na sua cidade natal, numa data incerta. Alguns historiadores dizem que foi no dia 31 de julho de 451, mas ele é venerado pela Igreja no dia 30 de julho de 450, a data mais provável do seu falecimento. A autoria dos seus célebres sermões, ricos em doutrina, conferiu-lhe outro título, o de Doutor da Igreja, concedido em 1729 pelo Papa Bento XIII. São Pedro Crisólogo ainda hoje é considerado um modelo de contato com o povo e um exemplo de amor à pregação do Evangelho, o ideal de pastor para a Igreja. Ó glorioso Santo, pregador e pastor das ovelhas, intercedei por todo o clero, dando a todos a graça da comunicação do Evangelho segundo a vontade divina, e nos ajude a imitar no pastoreio daqueles que nos foram confiados. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo e até amanhã, se Deus quiser.